Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do sal, do seu uso no consumo no nosso dia a dia e das suas principais complicações. O sal de cozinha ele é composto basicamente por duas substâncias, o sódio e o cloro, chamado também de cloreto de sódio. Além de modificar o gosto dos alimentos, tornando-os mais gostosos e mais palatáveis, o sal participa de inúmeras reações metabólicas necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo, como a regulação da osmolaridade dos fluidos, a condução dos estímulos nervosos e a contração muscular. Então, os problemas eles surgem quando o consumo passa a ser maior do que o indicado, com o aparecimento da hipertensão arterial, aumentando o risco do desenvolvimento das doenças cardiovasculares, estando ligado com a história alimentar de cada indivíduo desde o nascimento. Então, por isso da importância de aprender a comer pouco sal desde pequeno. Então, em excesso ainda, ele pode causar o cálculo renal, que é pedra no rim, câncer de estômago e até osteoporose. Então, quando ele é consumido em maior quantidade, como por exemplo um alimento muito salgado, mesmo que de modo ocasional, de vez em quando, o que acontece? Ocorre um aumento da sede e vai forçar a ingestão maior de água, né? Com o intuito do quê? Da gente diluir esse excesso de sal no nosso corpo. Então, praticamente para cada 9 gramas de sal ingerido, o organismo retém 1 litro de água. Nessa situação, então, os rins se encarregam de disparar um complexo sistema de equilíbrio que faz aumentar o xixi. Então, essa pessoa que ingeriu mais sal, ela acaba urinando mais e assim eliminando o excesso de sal. O risco do desenvolvimento de doenças aumenta quando a ingestão elevada de sódio é mantida por muito tempo ao longo dos anos, ou quando os episódios de consumo excessivo são muito frequentes. Então, não apenas o rim fica sobrecarregado, o maior volume de água ingerido também irá sobrecarregar o coração, podendo aumentar a pressão arterial e levar à famosa hipertensão arterial e as suas complicações, que são as doenças cardíacas. Então, o consumo de quantidades adequadas de sódio, ele vai reduzir o risco de adoecer e ele melhora as condições do indivíduo que já é hipertenso. Então, vários estudos científicos, eles demonstram o quê? Que a diminuição do consumo de sal, ela reduz os níveis de pressão arterial. Então, contudo, vale lembrar que algumas pessoas, elas podem apresentar maior sensibilidade ao sal, o que facilitaria o aparecimento da hipertensão arterial. Então, também apresentam maior risco para desenvolver hipertensão aqueles portadores de diabetes, de doenças renais, os indivíduos da raça negra, aqueles com história familiar de hipertensão arterial também. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda como quantidade máxima para ingestão alimentar diária 5.000 mg de sal, que é aquele de cozinha, ou 2.000 mg de sódio, que é contida nesses 5.000, para um adulto. Em crianças, essa meta vai variar de acordo com a idade, sendo de 1.500 mg de sódio, que equivale a 3.750 mg de sal de cozinha, até 2.300 mg de sódio, né? Então, estima-se que o consumo diário de sal da população brasileira seja mais que o dobro do recomendado. Então, o que seria ideal? Identificar a quantidade de sódio nos alimentos industrializados. Então, ao procurar informação referente à quantidade de sódio lá nos rótulos dos alimentos, lembrar que aqueles valores descritos eles estão relacionados a uma porção daquele alimento e não a quantidade total que contém na embalagem. Então, fique atento na hora de ler o rótulo dos alimentos, porque eles trazem a quantidade de sódio e não de sal que eles contêm. Então, existem diferenças importantes entre as quantidades de sódio contidas nas diferentes formas de comercialização do sal de cozinha, como o sal refinado, o sal light e o sal marinho. Então, quais são as diferenças entre esses 3 tipos de sal, refinado, light e marinho? Então, o sal refinado, ou chamado também sal comum, como o próprio nome diz, ele passa por um processo de refinamento, no qual são adicionados substâncias químicas e são branqueados, ficando mais soltinhos. Então, a sua aparência fica melhor, mas não o seu aspecto nutritivo, já que neste processo, muito do seu valor nutricional é perdido. Além disso, muitas das substâncias químicas anteriormente adicionadas, como os conservantes, por exemplo, permanecem no produto final. O sal light, por sua vez,
ele tem na sua formação 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, enquanto o sal comum, refinado, que a gente acabou de falar, tem na sua composição 99% de cloreto de sódio, ele é sal puro, né? Sódio puro. Então, portanto, ele possui um menor tempo de retenção, o light, no nosso organismo, por ter menor quantidade de sódio, o que é vantajoso para os hipertensos e para as pessoas que retêm líquido. Mas, no entanto, se você possui uma doença renal, o sal light não é recomendado, por ter na sua composição o potássio, que não pode aumentar nos pacientes com doença renal. Outra vantagem é que o sal light ele possui um sabor mais suave, mas ele não deixa de salgar os alimentos. Então, se for optar substituir o refinado pelo light, atenção, o light deve ser usado nas mesmas quantidades que o sal comum, ou seja, não deve ser usado em excesso somente pelo fato de ser light. Por não ser refinado, o sal marinho ele contém microminerais que geralmente são removidos durante o processo de refinação, inclusive o iodo. Então, a quantidade do sal de cozinha utilizada no preparo dos alimentos, ela é definida como sal de adição. Então, para o cálculo da quantidade total de sódio ingerido por dia, por cada pessoa, então deve ser considerado não apenas aquele contido no sal de adição, que é o sal de saleiro, o sal de tempero, mas também o sódio já presente nos alimentos. Então, deve-se prestar muita atenção à quantidade consumida, pois a maior parte do sódio é adicionada durante o preparo e a fabricação dos alimentos, na forma de sal de cozinha ou outros aditivos alimentares. Então, o hábito e a preferência alimentar das crianças e adolescentes, eles são formados desde a introdução dos alimentos complementares, que são as papinhas, aquelas indicadas logo a partir dos 6 meses de idade para aquelas crianças que estão em amamentação, né, em aleitamento materno exclusivo. Então, as famílias que têm o hábito de consumir sal em excesso, elas podem induzir a preferência dessas crianças e o uso de quantidades excessivas de sal ou sódio pelos filhos no preparar os alimentos mais salgados. Então, deve ser dada atenção à quantidade de sal utilizada e não ao paladar de quem está preparando o alimento. Então, as estruturas da língua, que elas são chamadas também de papilas gustativas, elas são responsáveis pela sensação do gosto salgado. E essas papilas, elas demoram até 3 meses para se adaptar, quando a gente reduz a quantidade de sal. Então, portanto, será necessário um pouco de paciência e persistência ao adequar a dieta das crianças e dos adolescentes. E quais as medidas importantes para a redução do consumo de sal? Então, primeiro, não acrescente o sal ao alimento que já está preparado. A chance de aumentar para mais é muito grande. Então, retirar o saleiro da mesa, outro fator fundamental. E evitar a utilização de temperos prontos, aqueles modificadores de sabor, como ketchup, mostarda, shoyu. Evite o uso do bacon e embutidos para preparar os alimentos, como linguiça, paio, salsicha. Cuidado com o sal colocado nos alimentos complementares, como as papinhas, que a gente já disse, e evitar principalmente o consumo de fast foods e de alimentos industrializados ricos em sódio. Então, resta aos pais e aos responsáveis acreditarem e colocarem em prática essas orientações e recomendações, diminuindo o consumo excessivo de sódio, de açúcar e gordura nos alimentos processados, evitando complicações futuras como parte dessas iniciativas. Então, espero que vocês tenham aproveitado, que as informações tenham sido muito úteis e espero vê-los no próximo vídeo. Obrigada!